Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Só passando aqui no iniciozinho do vídeo para avisar que esse vídeo a seguir é uma entrevista com o ator e dublador Whirley Contaifer, que nos últimos anos tem feito, por exemplo, a voz do Homem-Aranha novo, do Tom Holland. E também queria agradecer a ele, se ele estiver assistindo isso, por ter aceitado, né, o nosso convite. E foi muito divertido fazer essa entrevista e foi sem dúvida, uma experiência muito legal. Foi uma experiência ótima. E bora pra entrevista. Tá conectando o áudio. Opa! De novo. Dá certo. Estão me ouvindo? Aí, agora sim, estamos. agora tá. Já pode começar? Vocês mandam. Estou com vocês. Então, a primeira pergunta minha é qual personagem que você mais se identificou? Existe um longo percurso, né? Existe uma vida mesmo inteira nisso. Eu, nesse ano de 2020, eu completei 30 anos de idade. E muto em muitas outras idades. Umas além de mim, outras cores a mim. Passo por tempos que eu já passei, por outros que eu nem imagino passar. Então, eu acho que identifico, eu acho que é tudo aquilo que imprime verdade. Hoje, o topo da minha pirâmide, considerando que eu tenho metade da minha vida empregada na dublagem, eu tenho 15 anos de dublagem aqui em 2020, eu digo que seguramente o que mais me faz sentido hoje é o Peter. É o Homem-Aranha. Porque tem a ideia de que não precisa ser de ferro, não precisa ser de aço, ele só precisa ser alguém que acredita que pode salvar o dia de alguém. E o dele próprio fica para trás para fazer alguém se sentir vivo, né? Então, eu acho que o Peter Parker, também conhecido como seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Mas, falar uma coisa para vocês mesmo, eu nunca me identifiquei tanto com o personagem. Eu fiz em 2014 e em 2016, repetindo a dose, fazendo um lado A e um lado com Michelangelo, das Tartarugas Ninja. Santa Tartaruga, irmão! Já viram aquele vídeo do gato tocando piano com pauzinhos? Pá! Uma sentença dele era expresso, era eu. E eu sou tipo isso. Às vezes, é como se diz, né? Às vezes você tem um número que corresponde ao tempo que você se faz vivo. Mas a gente não deve se limitar, não deve se ancorar pelo que dizem sobre nós, né? E imprimir um pouco do ser criança, do ser agente, é sem número, é sem idade. Então, é tudo muito marcado, porque tudo é feito com muita verdade. Tem que ser de verdade, porque vai para quem precisa de verdade. Você já pensava em ser dublador quando você era criança? Eu estava vendo televisão, era um dia normal para outro, e eu sempre fui muito atento. Eu sempre quis desenhar no meu tempo de escola regular, no sentido de ensino fundamental e tal. Então, era aquele que ficava além das aulas de educação física, ficava mais do meio para o fundo da sala, mas era puramente sintonizado com os professores, muito amigo dos professores também, de ser rotativo, né? Eu corria a sala, não literalmente, é claro, mas assim, sempre estava sentado junto de grupos, de tribos. Eu falava todas as línguas. E nasceu de repente, como às vezes desperta em a necessidade de ser um médico ou um juiz ou qualquer coisa que simbolize a vida dele, sabe? A partir daquele momento em diante. E eu descobri que a dublagem era uma função, não era nem de ter na sociedade muito desse discurso, desse debate aberto, porque não tinha. A gente não sentava lá em 2005, quando eu me tornei dublador profissional, fazendo a minha primeira dublagem profissional, a gente não sentava na mesa e falava sobre dublagem. Eu não ia para a internet qualquer coisa sobre, não tinha. Então, o que aconteceu foi que eu descobri que Chaves e Chapolin não tinham aquela voz em português. Assistindo um programa, vi o intérprete muito além, né, da visão biológica que a gente tinha dele, aquela figura, né, enxuta, lustrosa, e de repente desbotada, com roupas comuns, falando outra língua. Eu falei, como assim? E quando eu notei que aquilo poderia ser feito por uma pessoa desde que ela se aplicasse aquilo, eu falei, tá aí, é isso, sabe?
E não veio fácil, não segue fácil, não é fácil, então é por isso que me deixa tão dentro disso. Mas desde pequeno, numa idade para apresentar para vocês, eu acho que desde os 9, 10 anos, eu era aquele menino pequeno que hoje as pessoas lembram e falam, caramba, você falou que dublador e você não desistiu. Desde pequeno. Acreditei. Caramba, que legal. Obrigado. E teve algum personagem que você não pensou que dublaria? Você não imaginava de nenhuma maneira que dublaria? Menino do céu, sim! Que foi, inclusive, um trabalho de cunho mais adulto, de uma série animada tomada até pela identificação, uma série animada adulta, que é Big Mouth. O quê? Você já viu isso? Não pode não! Pode não! E dentro desse desenho, que é um desenho com conteúdo muito devastador, né? Muito forte, qualquer pessoa que pode assistir. Eu, propriamente, eu nunca assisti o inteiro. Eu vi uns pedaços assim, mas só de ter feito já estou participado, né? Mas eu faço um monstro hormonal dentro dele. E quando eu fui fazer o teste, era um monstro hormonal que acompanhava um ser humano, um menino, adolescente, né? Enfim. E a gente, quando fez teste para Netflix, a gente fez teste para o menino, coloquei uma voz mais para cima, a lá Peter Parker, e a voz do monstro. Eu falei, caramba, que desafio. Eu quase fiquei sem voz fazendo a voz do monstro, né? Aí eu pensei, é capaz de eu não passar, porque é muito específico. Eu acho que não. Acho que eu devo ficar mais pro papel do menino. Eu não passei pro monstro. O monstro de milhares de anos. E ele tudo assim. Eu não sou fada. Eu sou. E por aí segue. E tipo, quê? Como assim? E no outro sentido pro qual eu fiz teste e queria muito passar, foi para animação, pro longa animado chamado Sing. Quem canta seus males espanta. Onde eu fiz a Dona Kiki. Vou até ajeitar o cabelo para ficar. Dia, senhor Moon. O gente do banco está na linha 2, mas primeiro eu vou tomar um café. Uma senhora, mesmo. É um filme à la Zootopia, né, da Universal. Todo mundo é um animal diferente. Eu fui uma iguana. Aí eu falei, pô, tranquilo, beleza. Quando que a gente não pode ter, né? Mas é aí que a gente vai descobrindo as coisas que a gente tem dentro da gente. E quando o termo dublador, o que é ser dublador, se aflora. Você nunca sabe o que você vai fazer. Tem que estar pronto para fazer. A dublagem é um exercício que só espera que você esteja ali, de pé, diante da missão. E você não pode fugir da luta. Você tem que fugir à luta, para dentro. Então, eu não sei se eu vou fazer um herói que lança teia, ou se eu vou fazer um monstro milenar que lida com a puberdade humana, ou se eu vou fazer uma senhora que é iguana e que tem os seus sentimentos, ou se eu vou ser uma tartaruga ninja. Eu só sei que eu tenho que estar pronto para isso. E tem que ser agora. Vai. Grava. Bum! Muito da hora. Tá, quem é o próximo agora? Agora sou eu. Então, tem Você algum dublou o Elvis personagem... Presley, né? Oi? Você é o dublador do Elvis Presley, se eu não me engano. Eu já vi muitos filmes com a tua voz. Avante, Vingador. Então, mano, teve algum personagem que você assistiu alguma coisa dele e você sentiu muita vontade de dublar, que você já quis ou quer muito dublar? Aquele personagem que você olhou, você falou, putz, com a minha voz ia ficar da hora. Normalmente, hoje, eu digo que eu quero muito fazer as coisas que os atores que eu dublo dão continuidade. Considerando, por exemplo, o Tom Holland, né? Eu tenho muita vontade, né? Muitos sonhos em torno daquilo que ele pode corresponder, sabe? Ao que eu vou ser do Homem-Aranha e tal, mas eu gostaria muito de dar sequência, seguir, sabe, a carreira, principalmente de alguém que é um ator, uma mulher, e que tem uma qualidade humana, sabe? Mas antes, quando uma vez respondi sobre, eu tinha meio que uma resposta pronta sobre isso. E eu disse que eu queria ser a voz do
Jerome, se eu não me engano, uma série chamada Gotham, que por sinal é uma série que foi em São Paulo, mas era de um ator que eu tinha dublado, até num filme chamado Duas Memórias, e logo depois desse acontecimento em Gotham, eu dublei ele em MTV, O Despertar, um filme de terror para cinema, e eu falei, caramba, que experiência incrível deveria ser dublar um personagem com a psicopatia, né, com a loucura que vive dentro de um personagem que corresponde ao rótulo de Coringa. Então, eu disse isso uma vez, sabe? Mas eu tenho disso, do desafio, sabe? Eu não sou muito de sonhar a voz do príncipe encantado ou do herói, né? Mas prontamente e totalmente diante daquilo que você espera ou não, você simplesmente se torna muitas coisas, né? Conforme você vai avançando casas. É um eterno jogo de tabuleiro. E é sempre avançando casas, né? Sempre avançando casas. Mas eu diria que talvez isso, um desafio assim, seria interessante para alguém que visa a crescer mais, contribuir mais, ter mais, sabe? Até por uma forma de colocar para mim mesmo, sabe? Para as pessoas. Olha, tem mais isso e mais isso. Ainda a gente tivesse uma voz diferente para cada trabalho, mas sabe como é, né? Ué, então, uma dúvida também que eu por muito tempo tive. Quanto tempo, mais ou menos, que demora para dublar, sei lá, um filme de 1h30? A gente depende, né? Porque às vezes 1h30 é tempo de duração, mas existem poucos diálogos. Então a compreensão sobre o feito vai ser diferente. Mas num termo corrente e de fato regular, leva em suma, de modo clássico, 1 semana para ser feito. A título de curiosidade, quando protagonizei Homem-Aranha de Volta ao Lar, que foi o primeiro dos volumes onde o Peter era protagonista ali, sozinho, único, eu levei 3 sessões compreendidas praticamente por 3 turnos. Quando eu fui gravar Vingadores Ultimato, que foi o volume final ali, né, da saga do infinito, eu levei 1h30 para gravar todas as minhas participações, porque a gente voa, a gente pousa topicamente onde o nosso personagem abre a boca e projeta a voz dele. E isso, se ele não abrir, se for somente um personagem que está ali presente na tela, está olhando e não fala nada, eu não participo daquela cena, a não ser que o diretor traga isso para mim, para o meu acréscimo, para que eu possa ceder alguma coisa de valor com aquilo. Mas a gente não assiste o filme todo. Então é mais rápido, diferente do que foi em outros tempos, porque a tecnologia fez a gente avançar nisso. As sessões são individuais, cada ator grava no seu tempo, no seu espaço, e isso considerando antes da pandemia, né? Agora, provavelmente, também tem as suas diferenças. Eu ainda não me tornei dublador oficial desde março. Eu tenho do estúdio de casa. Mas muita gente já retornou. Eu não sei como segue, mas normalmente a gente tem sessões individuais. Se eu estou dialogando, se eu estou falando com um personagem que é um pai, ou se eu estou falando com uma personagem que é uma namorada, e se eu abraço, meu personagem abraça o meu pai na cena, ou se meu personagem beija a minha namorada na cena, eu não tenho nenhuma participação com os atores. Eu gravo, eu reproduzo todos os sons que o ator está fazendo em cena, ninguém ninguém topa um com o outro, é tudo gravado separadamente na mixagem unido. Então, leva mais ou menos 1 semana, considerando um filme, né, um longamento. Às vezes um pouco mais quando existe o cuidado de ir para o cinema, quando existe um acompanhamento de alguém, supervisor de estúdio, né, que acompanha para cuidar de termos, para cuidar de palavras, para cuidar do que é permitido. Mas, por exemplo, desenhos também, considerando um desenho de espaço curto, às vezes em 1 ou 2 você finaliza um grupo de episódios, quando, né, exige disponibilidade de atores também. Então, tudo varia muito, né? Tudo varia muito. Interessante mesmo, eu achava até que durava bem mais, para falar a verdade. Parece, né? Parece. Mas é muito pessoal. Depende muito. Mas, cara, é clássico. Normalmente um filme entra segunda-feira e sábado já está na finalização. Logo depois existe também um cuidado de frases adicionais,
frases novas, sabe? Conforme as versões vão sendo atualizadas, conforme o filme vai evoluindo na edição no país de origem. Aí eles atualizam, mandam novos cortes, novas cenas, e aí a gente vai fazendo assim, um processo cirúrgico mesmo, e que corresponde justamente com esse andar, sabe? É claro que todo o tempo é equiparado à privacidade do produto, né? Porque a gente vê antes, né? Você vê, em Vingadores Guerra Infinita, eu soube com uma antecedência absurda acontecer com o Peter. Tive que guardar aquilo como um final de novela. Tive que fingir nada, não sei de nada, não sei de nada, sofri calado, assim, sofri calado. Voltei de luto para casa, voltei chorando pra casa. Mas quem entendeu, entendeu. Mas foi difícil. Aí depois todo mundo explodiu junto no cinema, né, naquela experiência coletiva. Mas o trabalho do ator é um trabalho bem, bem solitário, assim, é dele, sabe? Fica com ele resolve lá e depois vai embora. Mas eu sou um ator também diferente, eu assumo. Eu não tenho essa carta comigo. Né? Eu acho que o ator ele não deve se limitar só a uma ação e cor, é para sempre, né? A gente é a representação daquilo que a gente faz de melhor, né? Por isso que eu dou tanta ênfase pro próprio trabalho do Tom, além de super ator, é super humano. E dou voz, sigo dando sentido para isso, sabe? Falando com as crianças, levando o significado que ele, porventura, na língua original, não pode fazer por nós brasileiros, né? Falar com uma criança, agitar uma criança no leito de hospital, lembrar uma de comer quando ela não tem fome, porque ela acredita quando é o herói com ela. Porque o caminho do herói fez com que ele falasse realmente, compartilhasse para a criança o que ela precisa fazer. Né? É sobre tudo. Sobre tudo. É sobre ser de verdade o tempo todo. Eu falo muito, desculpa. Não, tranquilo. E, cara, que tipo de curso, quantos cursos, faculdade, não sei, é necessário fazer para você ser considerado um dublador profissional? Essa coisa da consideração é um processo automático. Muita gente tem pressa de ser alcunhado dublador, né? Eu sou dublador, sabe? Às vezes as pessoas têm mais pressa de serem chamados de dubladores do que serem dubladores. E os tempos de hoje antecipam muito isso. Glamourizou, glitterizou a função, né? Porque, como eu disse, que atrás, pisando no primeiro degrau que eu pisei como profissional, não existia esse barulho, esse burburinho, não se falava, não existia espaço glitter em muitos fóruns de discussão, embora houvesse um na época. Não tinha reportagens na internet, não tinha YouTube vitrinando atores, mostrando quem são as vozes por detrás daquilo que a gente vê com rostos de outros lugares, de outros tempos. Então, o que a gente pode ver é que, normalmente, entre os colegas dubladores mesmo, não se leva menos do que 5 anos para você poder ser considerado propriamente dublador, para assumir regularidade. Porque você faz um trabalho hoje, na sua primeira vez, sabe-se lá quando você vai fazer de novo. Porque é todo um esquema, é um caminho, é uma jornada mesmo, sabe? E para vocês verem, 15 anos depois ainda é difícil, 15 anos ainda tem um lugar onde eu não trabalho, tem pessoas com quem eu não trabalho. Então, tipo, o que as pessoas precisam muito entender também é que a dublagem é feita de pessoas, né? Eu tenho muita estima pelo fato de que às vezes alguém nos entenda como ídolos, como a gente tem ídolos também. E, de fato, né? Representar coisas tão grandiosas trazem grandes barulhos mesmo, e grandes significados. Com grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E com isso, você sempre entende que são pessoas, né? Cada pessoa tem um processo, cada pessoa tem um entendimento sobre quem está chegando, sobre quem está saindo. Umas pessoas abraçam mais, outras menos. Pessoas, sabe? Numa sala de aula, vocês têm diversas pessoas, diversas personalidades. Um mais ao canto, outro mais à frente, outro mais barulhento, outro mais silencioso. E, basicamente, para não fugir da sua pergunta, em torno de 4 a 5 anos, mas o caminho é estudar. O ator é um ser inquieto, sabe?
nunca vai saber tudo. Sai dessa vida sem saber quase nada, na verdade. Então, o mínimo que ele puder concentrar vai ser o mínimo que ele vai poder render para as pessoas. Nós, atores em dublagem, pelo menos parte do meu entendimento, nós somos geradores de herança. Porque você compreender que eu tenho um tempo físico compreendido para mim, biologicamente falando, né? Que eu sou um ser vivo, fisicamente, que não vou viver para sempre. Eu trabalho, as coisas, eu insiro a minha voz e a minha verdade, o meu momento, a minha voz, que se torna a voz do outro, vai ficar para além de mim. É como a gente pode ouvir, sei lá, de 50 anos que passaram, uma voz, um Beatle, um Carpenter, um Elvis Presley, ou aqui no Brasil, uma Clara Nunes, uma Elis Regina, um Renato Russo, Cazuza. Cadê eles? Estão aqui, estão presentes, eles cantam pra gente também. Eles continuam. Foi gravado. Então, eles vivem. Então, eu acho que só se engana quem pensa que, de fato, ser artista, sabe? Só pode ter voz ativa para além dos tempos quem é artista. E até recomendo a vocês que estão na margem do infinito, né? Porque vocês são a representação fiel do nosso futuro. Vocês têm o poder na mão. Vocês são os vingadores de linha de frente, sabe? Se vocês falarem vingadores, eu vou falar avante para vocês, porque é isso. O poder que vocês têm é um poder que muda às vezes, do tipo, não, estudante, não. Vocês têm todo o poder. Vocês são poderosíssimos. E quando a gente se entende com os estudos, entende que isso é fórmula, é uma poção, é uma mágica, é um combustível, o carro não para de andar. Então, assim, instrumento para ser dublador, estudar, estudar, estudar. Existe curso regular artístico de dublagem, sim, especializado em dublagem, onde você aprende técnica, termos, tudo. E principalmente ser ator. Então, o processo inicial, antes de você se lançar a um curso de dublagem, é ser ator. Como você pode fazer isso? Estudando teatro, estudando num curso técnico, capacitante, profissional. Você primeiro tem que ser ator para fazer a voz, para ser a voz de outros atores. Eu nunca poderia ser a voz de um ator como Tom Holland, formado, e de tantos outros, se eu também não fosse ator, se eu tivesse só uma voz, porque aí já é um requisito. Sabe as palavras. Eu tenho idade, filho. O cabelo platinado esconde a idade, filho. Falando de idade. Bom, na sua opinião, como é o mercado de dublagem no Brasil? Ele é valorizado? Você acha? Devolvo para você. Você acha? Não. A pergunta é para mim. A pergunta é para mim. Não vou te colocar nesse meio. Não é valorizado. Não é valorizado porque tudo que é do Brasil, aqui no Brasil, não é valorizado. Muito pouco é. Né? A gente está numa terra, num mundo, num tempo. O que é valorizado? O que quer dizer que é valorizado assim, que vem à mente? Caramba, isso é valorizado. O que é? Entrar em parafuso, né? Vai entrar numa queima de HD interno, né? A gente vive numa terra, num chão, onde não tem pai nem mãe. Que dirá o trabalho do outro, né? Não se respeita quem varre chão, não se respeita quem salva a vida, não se respeita quem ensina, não se respeita quem está aprendendo, se respeita nada. Guerra de sorte. A grande verdade. Então, assim, leva muito tempo para a gente aprender que a gente precisa de muito amor próprio para viver tantas coisas, sabe? E é o que eu recomendo a vocês também, sabe? E não é valorizado. E a alcunha de melhor dublagem do mundo, no tempo que Disney caminhava ainda por essa terra, e reconheceu que dentre todas as nações que faziam versões para os produtos Disney, o Brasil era à frente. O Brasil era o melhor. Ele era parceiro de Herbert Richards também, andava junto e confiava. Então, eu não sei, alguma coisa se perdeu no meio do caminho. Não posso falar por um coletivo, embora seja parte disso, mas por mim eu digo que a gente hoje a gente tem que fazer muito também para vencer aos melhores do mundo, embora isso não tenha que ser nem parte de luta nenhuma. Sabe? Correr atrás de título, não. Correr atrás de fazer o melhor agora, sim. Sabe? Fazer o melhor trabalho, deixar o melhor de nós, acho que é isso. Então, eu sou categórico quando me perguntam a dublagem é a melhor do mundo? Já foi. Acredito que um dia volte a ser, mas hoje não é o cenário ideal para ele. E, enfim, o que a gente faz é para pessoas, né? E
a gente vai vendo que os pontuados, né? Existem boas dublagens, existem dublagens não tão boas, e o público tem que se colocar diante disso, porque é um trabalho construído para vocês. Pronto, falei. Qual personagem você mais gostou de dublar? Caramba! Os que eu ganhei, até mesmo os maiores desafios, foram, sem dúvida nenhuma, aquilo que eu mais amei fazer, de fato. Mas tem um também, quer ver, que é um grande desafio, e, na verdade, tudo tem um pouco, né? Tudo tem um pouco do brilho, né? Mas tem um que é um desenho, acho que é um dos número 1 hoje da Nickelodeon, que é um desenho chamado The Loud House, que eu sou uma criança de anos ali dentro. E aí eu sou o Lincoln Loud ali. Não sei se vocês conhecem esse The Loud House. Sim, Conheço. Meu nome é Lincoln Loud, eu tenho 11 anos e tenho 10 irmãs. E aqui dentro eu tô fazendo a maior... Tô esperando o Clyde vir pra aqui. E aí agora ele não veio, então eu tô procurando alguma forma de fazer o dever de casa no EAD. Então, como é ter 11 anos de novo? Eu tenho que lembrar. Eu tenho que ir lá atrás, saca? Eu tenho que me virar. Olha o desafio, eu tenho que me virar. Eu tenho que dar uma chance mesmo de fazer o meu e agora, porque eu não tenho tempo. A gente não leva dever de casa. A gente olha a cena na hora, ensaia na hora, a gente grava na hora, a gente deixa para sempre na hora. Então não tem essa coisa de eu vou me preparar, vou descobrir como é, vou pensar como eu vou fazer essa voz, escuto o original pulsando aqui com a imagem correndo, com a minutagem que tem marcado junto ao texto. Tchau, vai. Lembro também de um desenho chamado Drama Total, que eu acho que era do Cartoon Network, se eu não me engano. E eu já ganhei um reality show, mano. Eu fui um personagem chamado Cam. Eu sou o que chamam de garoto da bolha. A minha mãe foi super protetora mesmo, então eu não tinha feito nada na vida. Até um minuto atrás eu não tinha feito nada, a não ser ler e suspirar muito. Mas isso não significa que eu não seja uma força em potencial. E ganhei $1 milhão. Para onde foi esse 1 milhão? Eu não sei, mas eu ganhei. Pelo menos eu posso dizer que na animação eu ganhei. Também gostei muito de ter feito a voz do Gabo Moretti, que é o camisa 10 dos Falcões Dourados de uma minissérie do Disney Channel chamado 11, né? Sim. Eu fui o camisa 10, eu fui o Gabo. Também gostei, quer ver? Para uma galera também, que eu tenho certeza que em algum lugar vai poder se sentir representado também, me amarrei muito de ter feito Glee, que foi uma senhora escola. Eu fiz uma personagem, um personagem, na verdade, gay, mas que se entendia como mulher. E o nome era Unique. Sim, garotos, eu sou Unique. Olha pra mim, eu tô com a minha bata apertada para fazer o melhor que eu posso, querido. Eu sou mulher com atitude. Você tem que ser. O que o personagem está falando no texto? Que é uma mulher, então é como você tem que se colocar. Então, na hora que eu estava fazendo Unique, eu era uma mulher, igual a ela. Não era assim que ela queria ser entendida, compreendida? Então faz muito também com o mundo hoje, sabe? O respeito ao que o outro, como o outro se vê, como você também precisa ver. Não necessariamente entender o universo, mas respeitar. Então, a dublagem tem muito disso. E o que eu mais amo em relação à dublagem é principalmente ser muitos dentro de um... Porque de nenhuma forma eu abandono os meus pés, o meu chão, sabe? Mas eu vou. Eu até brinco. Pés no chão, pés firmes no chão, mas asas nas costas. Pô, depois eu volto. Uhum. Agora a última pergunta. De todos os personagens que você já fez, qual você acha que tem mais a agregar no mundo? Poxa, gente, eu tenho que fugir do clichê. Porque senão vai ser um interpretação. Tipo, gente, caramba. Mas sem sombra de dúvidas, o Peter. O Peter. Eu poderia traçar um perfil fotográfico de todos. Sabe por quê? Porque seria a mesma coisa de eu falar de vocês. Fale uma pessoa que está presente aqui que tem mais valor. Eu vou falar, desculpa, mas todas. Todas. Porque independentemente do tempo que levem, da vida que tenham, da história que vivem, todos estão de pé aqui agora. Todos estão fortes o suficiente, todos estão desbravando, todos estão sendo, sabe? E todos estão germinando.
sabe? Que nem uma semente lançada no chão. É isso. Então, eu digo que tudo que eu fiz, independentemente de eu me identificar ou não, trouxe alguma coisa para mim. E se não trouxe para mim, trouxe para quem assistiu. E para mim me basta. Mesmo. Mas eu pego um alcance que eu fico brincando que é lado A e lado B, né, da história, que tem a ver com o próprio Michelangelo, que foi o personagem que me aproximou das crianças lá em 2014. E ele tem muito disso. É alguém que precisa lutar, mas ele quer brincar. Ele quer ser ele quer comer pizza, sabe? Tem uma cena que, tipo, as 3 tartarugas ninja estão quebrando a cabeça, ele tá voando no skate turbo dele, ele tá fazendo Hitchcock, brincando, tipo, Adão sendo feliz, sendo ele, sabe? Então, assim, os personagens para quem dou voz têm a minha voz, mas se por um acaso eles pudessem dizer, nós temos a tua voz, mas se eu rebater, eu digo, a voz é de vocês. Entende? Então, pulando o clichê, porque de fato o Peter é você, Felipe, é você, Murilo, é você, Maria Luísa. Você pode ser a Gwen, pode ser a Menina Aranha, pode ser... É alguém de verdade atrás, é feito cosplay para ser, sabe? Para proteger sua identidade, para lutar por um mundo melhor. Então não tem como eu não lutar com unhas e dentes e teias por esse personagem que fala tanto, sempre foi meu herói preferido, junto com o Chapolin Colorado lá atrás, não vou mentir. Mas eu posso dizer que aquilo que despertou em mim, talvez vocês não fossem nascidos ainda em 2002, não tenho certeza. Mas Não. Não. Um de vocês? Nenhum de nós. Gente, eu nunca falei com um século, eu tô me sentindo ultrapassado, tô me sentindo fantástico. Eu sou de 90. Eu sou de 1800, não, eu sou de 1990. Em 2002 foi o ano que eu ia fazer 12 anos. E só para concluir isso, eu fui para a sala de cinema para ver Homem-Aranha. Naquela época, filmes não familiares, como era o caso do Homem-Aranha, que não tinha um apelo... Tinha um ser-herói, mas não era uma animação. Naquela época se dublava muito animações. Hoje, o alcance das classes, os filmes se popularizassem dublados no cinema também. Mas não tinha dublado. E eu fui para dentro da sala de cinema com minha tia para superar a morte de um tio meu. Da mesma forma que o Peter tinha perdido o tio dele, eu perdi um tio também, da mesma forma. E fui para dentro do cinema para assistir isso. Sem saber ao certo como era a história propriamente do Peter, a fundo, porque eu sabia que era um menino araqueiro. Mas quando eu olhei, e eu estava com a mocinha, uma figura de 11 anos, olhando da tela, como o que está fazendo aqui agora, sabe? E as sombras correndo na tela, eu fiquei olhando pro Peter e, tipo, caraca, sou eu ali. Sou eu ali. Ele também perdeu como eu perdi, sabe? E ele me ajudou a superar também. Nunca, em sã consciência, poderia entender que eu poderia ser a voz daquele que me levantou lá atrás. E hoje, vou dar uma voz também, agrupado nessa linha do tempo que é louca, a nossa linha do tempo viva. Vocês também podem achar que não fazem muito agora, mas vocês estão fazendo muito, sendo e fazendo o que vocês estão sendo e fazendo. Então, às vezes amanhã vocês estão agrupados na salvação de alguém. Sabe? Alguém na beira do precipício, ou alguém que precisa de ajuda. Eu não sei que formação vocês vão ter, mas eu sei que vocês vão ser gente durante todo o percurso de vocês. Vocês mostram isso em vocês. Não é clichê, não é palavra mesmo. Olhando para cada um de vocês. Existe um esforço, sabe? Então, o que eu digo é isso. E uma outra coisa também que é muito curioso, que eu sempre faço questão de colocar sobre o Peter, é que eu não fui nem a primeira voz, nem a segunda, nem a terceira voz considerada para isso. A Marvel, junto com a Sony, precisou de mais uma voz, eles pediram mais uma voz, porque a dublagem compreende justamente isso. 3 vozes que o diretor considera que possam ficar com o personagem para o cliente, para o estúdio escolher. Os testes de dublagem são assim para um personagem. As pessoas concorrem. Curiosamente, eles pediram mais uma voz. Eu não era nem a segunda nem a terceira. Eu não sabia, né? O que estava acontecendo. E aí, eles perguntaram, testaram o Whirley? O Whirley, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe?
Então essa vai para vocês que pensam que às vezes só são boas ou são só para vocês as coisas que vêm primeiro. Ah, fiz para você, isso é para você, eu pensei em você primeiro. Às vezes a gente não vai de primeira, de segunda, nem de terceira, nem de quarta. Mas eu fui e tô aqui representando hoje um super-herói que é o super de vocês e falando para uma geração inteira como vocês estão falando comigo e falando para outras gerações. Então é sobre ser para sempre da melhor forma possível no chão e com grandes poderes e responsabilidades. Mesmo. Ah, acabou. Poxa, Infelizmente. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Vocês vão editar isso, né? É um longo trabalho. Eu falo um pouco, né? Mas eu tô tão empenhado nesse 10 de vocês, mas tão... Depois me falem qual é o arroba do professor para ir lá mandar um áudio para ele. E aí, professor? Sou Peter Parker, o amigão da vizinhança. Tem que passar aqueles alunos seus, são maravilhosos. Tá limpo, né? Vamos falar. Alô, alô, graças a Deus. Mas vai dar muito certo. E vocês que vocês fizeram um trabalho muito bem aceito aí por todo mundo. Contem sempre comigo. Em qualquer tempo de escola e de vida de vocês me procurem, que eu puder ajudar, eu vou estar aqui. Não acredito que vocês fizeram esse século, eu não acredito. É muito louco, mano, é muito louco. Pô, quando alguém fala assim, 2000 e... Sei lá, alguém fala 2000 e... Ah, nasci em 2002, parece que a pessoa vai fazer 15 anos, vai fazer 10 anos ainda, tipo... Com 20, é muito louco, é muito louco. São especiais, a brincadeira. Vamos com tudo, gente. Muito obrigada. Obrigado a Um vocês. beijo. obrigado por aceitar nosso convite, né? Imagina, vou aceitar sempre. Prioridade. Tamo junto. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não conta pra tia May, porque senão ela vai pirar. E quando ela pira, eu piro junto. Então, não conta. Shazam, caralho! Tchau. Falou, mano. Valeu. Falou, mano. Muito obrigado, hein? Obrigado a vocês. Então essa foi a entrevista e eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito divertido ter entrevistado alguém com um papel tão importante na sociedade, que é trazer a diversão para quem quer assistir algum tipo de programa, só que na sua língua, né? Então espero muito que vocês tenham gostado.